Olá, meu nome é Daniel Lopes, eu sou aluno do primeiro ano de Redes de Computadores e essa é a resolução da questão condicional 11. Eu comecei colocando a biblioteca include.stdio.h, ela dá as principais funções que nós já conhecemos, como printf e scanf. Logo depois, comecei com o intMain, que é uma função de inicialização e abrir a chave para marcar o início e o fim do programa. Logo depois, eu comecei declarando variáveis. Você pode ver que eu vou começar declarando errado, porque o peso é uma variável float, mas lá na frente eu vou corrigir. Logo depois, colocamos o printf para informar a idade, pois nesse programa nós usamos uma estrutura de condição, que vai ser if-else. Depois de usar o printf para pedir que informe a idade, nós usamos o scanf, que é uma ferramenta de leitura. O porcentagem %f ele diz que a variável é uma variável float e usamos o comercial também, é necessário para ler. Já abrimos o if, começando com idade maior ou igual a 12, pois nós teremos duas condições, se a idade for maior ou igual a 12 ou se a idade for menor ou igual a 12 para uma dosagem específica. Depois que a condição é atendida, nós temos que informar o peso, pois dentro dessa mesma condição, dentro desse mesmo if, nós usaremos outro if-else que será do peso, pois o peso aí vai determinar a quantidade de miligramas do medicamento também, não só a idade, como o peso também vai indicar isso aí. Queria apenas deixar claro que meu computador ele não conseguiu gravar o áudio, então eu estou gravando o áudio por cima, por isso que às vezes me enrola um pouquinho na ordem dos fatores por aí. Bom, nós já utilizamos o if para dizer se o peso for maior ou igual a 60, o paciente deve tomar 1000 miligramas, como está falando na questão. Adultos ou adolescentes desde 12 anos, inclusive, se tiverem pesos igual ou acima de 60 anos, devem tomar 1000 miligramas. Aí usamos o else if como se estivesse dizendo caso contrário, mas na tradução literal seria se não, se o adulto ou adolescente ele estiver abaixo dos 60 quilos, ele deve tomar apenas 675 miligramas. Essa aí é a nossa segunda, vamos dizer assim, a estrutura de condição, porque a gente está usando duas, uma para idade e outra dentro da primeira estrutura para peso. Agora estamos abrindo a outra estrutura de repetição, do se não se, que é a continuação da idade maior ou igual a 12. Agora é caso a idade seja menor que 12. Nessa parte específica, nós vamos usar um pouco mais de printfs aí e outra estrutura de repetição dentro, que é para cada idade, de 5 a 9 quilos, de 9 a 16 quilos, de 16 a 24 quilos, de 24 a 30 e acima de 30 quilos. Então, é um pouquinho mais. Assim como a gente começou lendo peso na primeira estrutura de condição, a gente está usando a leitura do peso aqui também, da mesma forma que a gente usou na passada. Nesse caso específico, a gente está usando o i, que são dois e seguidos comerciais. Dois e comerciais seguidos, que é peso maior ou igual a 5 e peso menor ou igual a 9, que é caso o peso esteja entre 5 e 9, ele vai entrar nessa condição. Então, por exemplo, se nós colocássemos só o peso maior que 5, não funcionaria. E se colocássemos peso maior que 5 ou peso menor ou igual a 9, ele entraria apenas em uma das condições, não entraria nas duas, o que deixaria o programa errado. A parte da dosagem é uma parte simples, porque você vê ali na tabela, então é só você escrever os printfs. Mas essa parte de estabelecer um peso para cada uma é uma parte um pouco mais complicada para quem está começando. Para quem já tem mais costume, já não é mais difícil, já é uma coisa fácil. Você pode ver que eu estou copiando e colando e vou apenas mudar o valor dos pesos.
e também o valor das miligramas e ml. Vou dar um pequeno corte para o vídeo não ficar tão repetitivo, porque nessa parte a gente vai apenas copiar e colar e mudar os pesos dos ml, como eu falei anteriormente. Então, volto logo mais. Aqui nós já praticamente terminamos a segunda estrutura de repetição, estrutura de condição, no caso, usando, por último, esse peso maior que 30. Se o peso for maior que 30, ele vai ter que tomar 750 miligramas. Podem perceber também que nós mudamos todas essas miligramas e idades, igual como está na tabela. Como eu disse, não é uma questão difícil, mas um pouquinho demorada até que podemos dizer, né? Não foi tão demorado, demorei cerca de 9 a 8 minutos para resolver essa questão. Vocês podem perceber também que uma coisa que às vezes embaralha muito é a questão das chaves, né? Que as chaves tem que abrir e fechar o if e abrir e fechar o else também. Então, como tem muito if e else, a gente tem que ficar abrindo e fechando e conferindo sempre se está correto. Podem ver que nessa parte aqui eu estou começando a testar o programa para ver o que está errado. E como eu disse no começo, as variáveis tinham ficado erradas. Eu fui ajeitar e ainda assim errei a variável novamente. Mas no final deu certo. Porque eu tinha colocado como float a idade é um inteiro. Não tem como eu ter 12,5 anos. Já o peso eu posso ter 55,5 quilos, mas a idade é inteiro e o peso é float. A gente tem que sempre lembrar dessa parte da declaração de variáveis que muda sim o resultado. Aqui nós já estamos testando e como vocês podem ver, a gente conseguiu obter o resultado correto. Encerramos o programa também com return zero, que é para voltar o resultado para o zero, né? Senão, às vezes, o resultado pode sair errado quando fizermos o programa novamente. Encerro o programa por aqui. Agradeço pela atenção e estou à disposição se tiver ficado alguma dúvida ou se perceber algo errado.